A gente sempre fala da importância de você, antes de viajar para um país ou se relacionar com alguém, se informar sobre a cultura daquela pessoa, daquele local, caso não seja da sua nacionalidade, não é mesmo? Ontem, eu viajando na internet, eu me deparei com dois casos. Um caso que já está antigo aí para vocês no Brasil, que é o do Fábio Rabin, que foi detido no Catar, e o caso de um egípcio, que foi também detido no Catar. E justamente um deles por falta de informação e o outro por uma coisa do destino, gente. Eu vou contar esses dois casos pra você e quero ver o que você acha dessas duas situações. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Soraya Zayed, oficial. E tem um programa local de televisão aqui no Egito que eu adoro assistir porque eles trazem pessoas que são do dia a dia, são pessoas que não são famosas, não são influencers, não são atores, são pessoas assim como eu, como você, pessoas que vivem sua vida no mundo de hoje em dia, né? E aí eles trouxeram um rapaz que ele viralizou assim, muito entre aspas, porque eu mesma não tinha visto dentro do Instagram, mas segundo esse programa de televisão, eles abrem a matéria dizendo que o vídeo dele viralizou no TikTok e no Instagram, porque ele foi detido lá no Catar por estar totalmente alcoolizado. E esse rapaz, ele abre um vídeo, assim como o Fábio Rabin, que eu já vou chegar no Fábio Rabin, ele abre um vídeo falando assim, gente, olha só que loucura, ele rindo muito, ele falou, eu fui detido falando que eu estava alcoolizado e eu não estou alcoolizado e vejo o que aconteceu comigo. E aí, numa sequência de vídeos que ele postou dentro do Instagram e do TikTok, ele fala o que aconteceu com ele. Ele estava ali andando, entrando no estádio, indo para o estádio de um dos jogos que ele estava indo assistir. E daí, quando ele está entrando, uma galera ali brincando, um deles esbarra nele e aí vira um copo de bebida em cima dele e ele ficou com a roupa toda molhada, a frente da roupa toda molhada. Segundo ele, da região do ombro até a cintura dele, tudo cheio de álcool. E aí ele tá indo dar o ticket do estádio para poder ele entrar. E aí é quando o cara sente um cheiro e fala, não, você espera aqui do lado. E aí ele já não entendeu nada, ele falou, não, mas o que tá acontecendo? Não, espera aqui do lado. E aí foi passando as outras pessoas e aí dali veio um grupo, pegou ele, levou ele e ele falando. E o cara fala árabe, hein, gente? E ele perguntando o que estava acontecendo e ninguém respondia absolutamente nada para ele. E ele dizendo que ele ficou apavorado e aí levaram ele para uma tenda. Quando ele viu a tenda, claro, por ele ser egípcio, ele já se ligou o que era, porque ele estava cheirando, ele falou que ele estava fedendo a ponto dele não conseguir ficar com a roupa, mas ele não tinha opção. E aí levaram ele para dentro da tenda. Quando chega lá dentro da tenda e vai para lá e vai para cá e os caras falando, todo mundo com um bico desse tamanho assim. E aí ele falou que era interessante ele estar assistindo aquela cena. Por quê? Porque ele disse que as pessoas estavam cansadas, que as pessoas estavam ali toda hora reclamando, pô, há quanto tempo você tá aqui? Ah, eu já tô aqui há 12 horas. Ah, meu turno acaba não sei que horas. Gente, conversa normal, só que em árabe. E aí ele falando que ele ficou assim pensando, né? Puxa, a gente tá aqui se divertindo, assistindo os jogos, passando uma parte feliz da nossa vida, enquanto esses caras estão aí se ferrando com turnos de 12 horas, 15 horas, 18 horas, e tinha um deles lá, que era o carinha que vinha com o bafômetro, que segundo as conversas que ele tava escutando ali, os caras comentando entre eles tinha um cara lá que tava com um turno de 24 horas, porque um outro cara fazia o turno com ele, daquela tenda, foi detectado com aquele bichinho lá que a gente não pode falar o nome. Então, não foi trabalhar e eles ainda não tinham substituído. Tudo isso, o egípcio sentado e olhando e ouvindo as conversas. E os caras, assim, pé da vida, assim, falando, pô, você viu, não sei o quê. E ainda tem que cuidar desses caras aí, olhando pro rapaz, né, o egípcio. E o egípcio tentando falar, gente, eu não bebi, derrubaram um copo em mim. Os caras, você fica quieto, fica quieto. Aí, aqui é um adendo. Gente, realmente, quando você vai para um evento que não pode ter bebida e você é pego com o cheiro de bebida, o tratamento que você vai ter, você não vai ser humilhado e tratado mal e tudo, mas já vai ser um tratamento, tipo assim, vão tratar você como um bebum. Então, os caras estavam tratando ele como um bebum. Beba água. Então estavam tratando ele como um bebum, sabe? E ele falando assim, que na hora ele ficou meio apavorado porque ele ia perder o jogo. Então ele ficava toda hora interrompendo os caras e falando, pô, cara, vem cá, faz logo essa porcaria desse bafômetro, porque eu preciso assistir o jogo, eu paguei pra ver o jogo e vou perder meu dinheiro. E aí, meu amor? O que aconteceu foi que ele realmente perdeu o jogo, perdeu o dinheiro dele, e aí veio o cara do bafômetro, viu que fizeram várias vezes, olharam pra ver se o bafômetro não tava com problema, e aí foi quando o cara do bafômetro
bafômetro falou assim: você não tem álcool no seu corpo, por que que você está cheirando a bebida? E aí foi quando alguém perguntou o que aconteceu com ele, porque até então ele estava falando e ninguém estava ouvindo ele, porque as pessoas estavam presas dentro dos problemas delas mesmas, que era o problema de turno, de cansaço, eles não estavam ouvindo. Bom, no final das contas ele foi liberado, sem nada, e aí ele abriu um vídeo e foi rindo da situação, mesmo ele estando chateado por ter perdido o jogo. Claro que pela vestimenta, pelo jeito dele falar, aqui no Egito já falei pra vocês que a gente conhece as pessoas da classe alta pelo jeito de falar, porque tem muito, eles botam muito inglês dentro do vocabulário, e é um inglês perfeito, sem sotaque. E aí foi o que aconteceu, o rapaz foi liberado, e aí ele fez os vídeos, esses vídeos viralizaram, e ele foi dessa entrevista contando essa história. Quando eu assisti isso e eu fui pegar as informações que ele estava falando, eu me lembrei da história do brasileiro Fábio Rabin, que é aquele comediante de stand-up comedy maravilhoso, inclusive eu sigo ele, que ele passou pela mesma situação, só que com a visão de um estrangeiro ocidental. Então, qual é a visão de um ocidental de um país árabe como o Catar? Tá, o Catar tem todos os seus pontos positivos e negativos que nós já falamos aqui num dos vídeos, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição para quem não viu esse vídeo. Mas o que a gente tem de informação de um país muçulmano é que, é porque lá tem aquelas coisas que a pessoa pega e dá cabo dos outros, porque o pessoal some com as pessoas e acabou, porque isso, porque aquilo, então tem muita fique em cima. E as pessoas esquecem também que por mais que isso seja verdade, não sei se é o caso do Catar, mas o Catar está recebendo a Copa do Mundo, então nós estamos de fora do Catar, os nossos olhos estão voltados para o Catar neste momento, porque os jogos estão acontecendo lá, então todo mundo vai assistir. Então o que eles não querem é problema com o estrangeiro, então o máximo que eles puderem fazer para amenizar e abafar as coisas que acontecem é o que eles vão fazer. E aí o que acontece? O senhor Fábio Rabin, inclusive ele conta, gente, no stand-up comedy, assim que ele voltou ele fez, claro, um roteiro da experiência dele, porque o que acontece? Ele foi para um estádio super embriagado. E assim, segundo aos amigos dele, segundo o repórter do UOL que foi resgatar ele não estava nem conseguindo andar e falar, ele estava muito mal. E aí ele foi entrar no estádio, assim, mesma história como do egípcio, quando ele foi dar o ticket, os caras pegaram ele e levaram para a tenda dos bebum. E ele conta, na hora que ele viu aqueles caras tudo mal-humorado, falando em árabe, ele lembrou, puta merda, sou judeu. Gente, a cabeça dele foi muito longe porque ele tava muito bebum. E aí o Fábio Rabin falou que ele ficou desesperado. Os caras conversando entre eles e ele disse que os caras mandavam ele sorrir. Isso eu não sei porque com o egípcio isso não aconteceu. Mas eu acho que eles deveriam ter percebido que o Fábio Rabin estava muito mal. E eles devem ter falado, sorri, tá tudo bem, né? Porque eles deveriam estar dando um jeito ali de falar pra ele que tava tudo bem, mas ele não tava entendendo bulhufas do que os caras estavam falando. E assim, não sei qual é o nível de inglês que esses caras devem ter, mas eles devem falar o básico, pelo menos eu acredito que os caras lá, os funcionários da Copa, devem falar o básico do inglês. E dependendo do inglês do Rabin, se não for um inglês muito bom, ele não vai entender o sotaque dos caras, e ele ainda bebum, ele não vai entender nada, né, gente? Porque bebum a gente não consegue, pelo menos falo de mim mesma, não dá pra entender nem o português, imagina o inglês de um sotaque árabe, enfim. E aí, gente, o que aconteceu? Esses caras, conversando entre eles, deixaram o celular do Rabin ali, o Rabin pega o telefone e faz uma live falando, eu estou aqui presa, estou aqui ferrado. Gente, pra quem viu a live, procura no YouTube que tá lá, viralizou esse trecho da live, ele desesperado, foram segundos assim de uma live, e aí vem o cara, tira o telefone da mão dele, porque como vocês sabem, pelo menos aqui no Egito, e eu acredito que em muitos países árabes também, não pode filmar, não pode você filmar a polícia, você não pode filmar lugares públicos que são patrimônios, assim, que tem muita fiscalização de policiamento, que tem alta segurança, não pode filmar. E olha, até onde eu sei, em alguns países fora do Egito e do Oriente Médio também é assim. Um lugar que não pode gravar, por exemplo, em todos os lugares é o Japão, porque quando eu fui pro Japão, na época, eu tava fazendo stories e eles pediram para, por favor, falaram com os meus amigos, perceberam, claro, né, pela minha cara que eu não era dali, e falaram com meus amigos que estavam junto comigo, os contratantes, por favor, pede para ela não filmar. E aí, tudo bem, eu peguei, apaguei o stories e eles viram que tava tudo certo. Então, assim, é uma coisa que faz parte você não poder filmar. E aí
aí esses caras do Catar pegaram o telefone do Fábio Rabin, quem viu a live dele, tipo a esposa dele, os amigos, todo mundo ficou desesperado procurando alguém do grupo que ele tava pra ir resgatar. Vai resgatar o Fábio porque ele tá preso. E aí teve toda uma manifestação ali dos amigos do grupo que tava junto com ele, e aí foi quando eles acharam um repórter do UOL que tava ali nas redondezas, porque, gente, ele tava na tenda dos bebuns, só que tem várias tendas dessas, os lugares são vários estádios, vocês sabem como é que funciona uma Copa do Mundo. Eu nunca fui pra uma, mas pelo que eu vi são vários estádios, e cada estádio tem um nome, um número e tal, e ele tava num ponto do estádio. E ele tava desesperado também, porque ele não ia assistir o jogo, e ele, muito louco, ele começou a surtar ali que os caras iam dar cabo dele, e não era isso, os caras estavam esperando o cara do bafômetro vir. Segundo os vídeos dele, segundo o jeito dele, não precisava mais de ninguém fazendo o bafômetro nele, porque dava pra perceber, ele não conseguia andar. Segundo ele mesmo fala, que ele tava bem louco. O cara do UOL vai lá e resgata o senhor Fábio Rabin. Quando o Fábio Rabin sai, o que ele faz? Ele muito doido, gente, ele com o repórter, ao invés de ele ficar calado, o repórter começa a perguntar pra ele com o telefone na cara dele, ele pega o telefone e faz a live, e fala na live ali do repórter, fala na câmera, falando pra câmera, eu quero ver minha filha, os caras dar cabo da minha vida, eu sou judeu, pelo amor de Deus. Gente, tudo que tava passando na cabeça dele era o fato dele ser, né, então ele tava desesperado, tudo que tava passando na cabeça dele era o fato dele ser judeu também, além dele estar bêbado. Claro, quando você tá nesse grau de bebedeira, você dramatiza, né? Porque vocês sabem, a bebida, não precisa explicar, ela tem o top da alegria, depois vai dando o down, quando você chega no down ali do fundo do poço, você chora, você para de amar todo mundo, você acha que você é a pior pessoa, que todo mundo te odeia, e aí vai, né? Cada um. Depois, quando ele tá fazendo esse vídeo, o que acontece? Ele tá aqui, ó, só um adendo, ele tá com uns negócios brancos dentro da boca dele, e muitas pessoas na internet estavam se perguntando o que era aquilo. Eu sigo ele no Stories, gente. No dia seguinte, ele fez um Stories falando que tava tudo bem, que eu fiquei preocupada. E ele tava falando que tava tudo bem e ele explicou, gente, virei meme, né? Aqueles negócios brancos, aí ele mostrou. Eram chicletes de nicotina, gente, porque ele tava tão nervoso e ele tá parando de fumar, segundo ele, há anos, e ele usa cigarro de chiclete de nicotina. Então, o que aconteceu? Na hora, ele tava tão nervoso que ele, ao invés de botar um, ele botou vários pra ver se ele se acalmava. Cabeça de bebu mesmo, né? Gente, muito engraçado. Vocês precisam ver esse vídeo. Infelizmente, eu não posso botar aqui por causa de direitos autorais, mas aí você dá uma procurada que é fácil de achar. E agora a gente analisando, comparando a situação dele com a situação do egípcio, o que aconteceu aqui? Segundo o Fábio Rabin mesmo, ele estava vendo os caras mal-humorados e falando em árabe. Gente, provavelmente seria a mesma situação que a do egípcio. Os caras estavam ali falando do cotidiano deles, do dia que foi pesado, muito trabalho, muitas horas, o turno muito extenso, fulano faltou, fulano não veio. E aí é uma conversa do dia a dia. Também, gente, tem isso. Eles são oficiais. Ou não, são as pessoas que estão trabalhando ali. Eu não sei, até agora eu pesquisei, não sei se eram oficiais da polícia ou se eram simplesmente pessoas, funcionários normais, civis, que estavam prestando serviços ali para a polícia. Mas enfim, eles estavam uniformizados e eles estavam ali a trabalho. Então assim, eles com o cara ali, várias situações, porque não era um só, tinha outras pessoas detidas também, eles não iam ficar brincando, dando risadinha. Então eles deveriam estar ali, vivendo a vida deles, enquanto aqueles bebuns estavam ali esperando para passar o porre deles. Só que na cabeça de senhor Fábio Rabin, ele achou que ele já ia dali e para debaixo para 7 palmos da terra, e ele já viajou na batatinha pelo fato dessa coisa, dessa fique que existe no mundo, da gente achar que porque a gente vai para um país árabe, o pior sempre vai acontecer. E não é assim, porque é nítido, são as claras mesmo, sabe? A gente tem, por exemplo, onde acontecem absurdos, vocês sabem, aparece na mídia com as pessoas do próprio lugar falando, mas você nunca vê pessoas daqui, por exemplo, do Egito, falando, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Não tem, porque não acontece. No Catar também não acontece. Para não acontecer também, eles falaram, não vai poder beber, não vai poder beijar na boca, não pode menino com menina, menina com menino, não pode. É proibido levantar a bandeira do arco-íris, é proibido isso, é proibido... Então eles já deram o que era proibido e o que não era. Acho um absurdo? Acho um absurdo. Eles não têm noção, eles não sabem, na verdade, o que são direitos humanos. Mas se você quer realmente ir para lá, você vai ter que ler, né, a cartilha da boa conduta do país e fazer aquilo ali.
Claro que o Rabin sabia que não podia beber, porque eu não tô muito plugada nessas coisas, de detalhes das coisas. Eu no check-in, pra quem não sabe, eu tava no Brasil e voltei pro Egito, eu voltei pela empresa do Qatar. Então eu tava lá no check-in esperando uma fila gigante, ouvindo os brasileiros que estavam indo pro Qatar, conversando, e daí as pessoas todas falando sobre a questão da bebedeira, que não podia beber, então todo mundo sabia. Existiam aplicativos, as próprias agências estavam falando, olha, não pode fazer isso, tinha umas regras lá que você já ia pro país sabendo dessas regrinhas, mas o que viralizou no mundo inteiro era a bebida, beijar na boca, essas coisas de ter contato físico entre casais nas ruas não podia, mas você podia beber, porque tinha muita gente bebendo. O que você não podia fazer era estar embriagado. A pergunta que ficou na minha cabeça, inclusive se vocês souberem a resposta, me responde, por favor. Será que o Rabin, ele fez isso por achar que por ele ser famoso, nada ia acontecer? Ou ele bebeu e aquela verdadeira máxima que sempre acontece, né? A gente bebe um copo e fala, vou beber só um copinho, não vai dar nada. Aí você fica bem legal ali, você já fica feliz, aí você bebe o segundo. Aí você fala, não, mais um não vai fazer mal. Aí quando você bebe o terceiro, o quarto, aí você já vai pro quinto, aí você já tá bem louca. E aí você pega e fala assim, eu vou. Seja o que Deus quiser e não vai dar nada, porque eu não vou. Ninguém vai perceber que eu tô bêbada, eu vou botar perfume, mascar chiclete e dá tudo bem. Porque assim, gente, querendo ou não, os bebum pensam assim, tá? Porque pelo menos quando eu bebia, eu pensava assim, bota um chiclete, ninguém vai perceber. Só que hoje em dia eu sei, né, que sai no suor, os poros começam a liberar o álcool começa a evaporar dentro do corpo e você vira uma bolha de álcool, assim, gasosa de álcool. Todo mundo sabe disso, não sou só eu. Ele mesmo assim, ele bebeu. Então fica a minha pergunta aqui. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque eu já falei demais, né, gente? Já está anoitecendo e são que horas? 4:30 da tarde. Mas agora tá assim, eu ainda não acostumei que está ficando de noite às 5 horas da tarde. Meus amores, por favor, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito. E para quem é inscrito, verifica a inscrição, porque o YouTube, sim, ele sempre faz aquela limpeza no final do ano, no começo do ano. E aí ele acaba desinscrevendo pessoas que perderam 2 vídeos e aí o YouTube acha assim, ela não quer mais ficar nesse canal e tira vocês. Gente, eu pisquei. Eu botei a câmera ali para contar para vocês esses babados tudo. E eu pisquei e ficou de noite. Meu Deus do céu. Gente, vocês gostam desse cenário? Ia ficar lindo, né? Eu preciso arrumar uma luz. Eu já botei o ring light aqui, mas não fica bom, sabia? Ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Olha, ia ficar tudo de bom, né? Se eu botasse assim. Apesar que é muita Marilyn Monroe, eu vou ter que falar sobre Marilyn. Não que a gente não goste, né, gente? E aqui, que eu até hoje não consegui botar outro quadro, eu tenho que botar esse quadro aqui, mais pra cá. Enfim, eu tenho que arrumar, mas eu não tenho gravuras dela. E aí, uma amiga minha falou assim, mulher, troca um pouco essa Marilyn, só tem Marilyn. Gente, o que eu vou botar? Foto minha? Mas enfim, meu amor, vejo você no próximo vídeo. Beijo e fui!